Olá, tudo bem? Se você chegou até aqui, porque deve ter acontecido alguma alteração em algum dos seus exames que mostrou que você tem miomas ou você está suspeitando disso. E nesse vídeo eu vou tentar esclarecer tudo a respeito dos miomas. Sou o Dr. Lucas Santana, ginecologista, especialista em endoscopia ginecológica e cirurgia minimamente invasiva pela Febrasgo, e a gente vai falar aqui a respeito dos tipos de mioma, de como que deve ser feito o tratamento, de quando que a cirurgia está indicada e qual o tipo de cirurgia mais recomendado. Então, mioma nada mais é do que um nódulo de músculo que não tem função de se contrair, ou seja, é uma bolinha de músculo que surge principalmente no útero. Então, o mioma ele pode surgir em 3 locais aqui no útero. Aqui está o útero. Quando o mioma ele está dentro do útero, dentro aqui do que a gente chama de endométrio, a gente chama de submucoso. Quando ele está aqui na parede do útero, a gente chama de intramural, e quando ele está aqui fora do útero, a gente chama de subseroso. Então, esses 3 miomas podem acontecer, inclusive eles podem acontecer concomitantes, ou seja, ao mesmo tempo. E quando é que a gente deve se preocupar com os miomas? Os miomas podem gerar aumento das cólicas e aumento do fluxo menstrual, levando às vezes para até grandes hemorragias, sangramentos por 15 ou mais dias, em virtude dos miomas. Os miomas que causam esses sintomas geralmente são miomas de dentro do útero, ou da parede para dentro do útero, ou submucosos, ou os intramurais, que estão grandes e que estão atingindo a parte de dentro do útero, que é o endométrio. Os miomas subserosos, que são os miomas do lado de fora do útero, eles não costumam dar sintomas, só costumam causar algum grau de desconforto quando eles estão muito volumosos. Então, como que é feito o diagnóstico dos miomas? Os miomas geralmente são diagnosticados pelos exames de imagem. O exame físico pode diagnosticar miomas maiores, mas os miomas menores eles são diagnosticados, seja por ultrassom ou pela ressonância da pelve. E como que é feito o tratamento dos miomas? Mioma não some com medicação. Existem alguns tipos de tratamento para reduzir o tamanho dos miomas, mas o tratamento definitivo dos miomas é a retirada. Mas nem todos os miomas precisam ser retirados cirurgicamente. Os miomas que precisam ser retirados cirurgicamente são aqueles que acometem o interior do útero e assim levam a sangramento. Mas se você só tem um mioma do interior do útero, aquele que eu mostrei que fica aqui dentro, se está só aqui, a gente consegue fazer a cirurgia por via minimamente invasiva sem nenhum corte. Aqui está a vagina, a gente consegue entrar por meio de uma câmerazinha pequena, chamado um esteroscópio, e a gente dentro do útero consegue fazer a retirada do mioma sem nenhum corte, quando ele é um mioma submucoso. Na presença de outros miomas, como os intramurais da parede do útero ou miomas maiores aqui do lado de fora do útero, a cirurgia passa a ter indicação se tiver muitas cólicas ou muito sangramento, e a cirurgia de escolha, independente do número de miomas, do tamanho dos miomas, é a miomectomia, retirada dos miomas, preservando o útero em todas aquelas mulheres que têm desejo reprodutivo. Então eu sempre falo, se a mulher tem desejo reprodutivo, independente da quantidade e da localização dos miomas, é possível sim retirar os miomas, na grande maioria das vezes, preservando o útero. Então, eu já cheguei a tirar até, meu recorde foram 36 miomas da mesma paciente que engravidou após. Então, independente do número, é sempre importante a primeira escolha, principalmente para aquelas que desejam engravidar, é a retirada dos miomas com a preservação do útero. Nas pacientes que têm indicação de cirurgia, a cirurgia pode ser realizada por via minimamente invasiva. Eu já falei da via minimamente invasiva, que é a esteroscopia, para aquelas que têm mioma de dentro do útero apenas. Mas se ela tem mioma na parede ou fora do útero, a laparoscopia, quando a gente entra com uma câmerazinha aqui, por pequenos furinhos que a gente faz no abdômen, a gente consegue, com a câmera aqui dentro, fazer a retirada desses miomas, mesmo miomas grandes, a gente consegue tirar por meio dos furinhos,
porque a gente usa um aparelho específico que chama morcelador e a gente acaba tirando esses miomas em formato de tiras. E a gente consegue tirar ele pelos furinhos, mesmo pelo furinho de 1,5 centímetro, a gente consegue tirar miomas volumosos de 14, 15 centímetros, a gente consegue retirar por ali. Então, a via laparoscópica é a via indicada, minimamente invasiva e possível. Ainda é possível realizar também a via laparotomia, que é aquele corte tipo da cesariana que a gente faz para a retirada dos miomas. Mas essa cirurgia é uma cirurgia mais invasiva, com a recuperação um pouco mais lenta, mas que também é muito efetiva no tratamento dos miomas. Mas hoje ela é exceção, só para casos específicos mesmo, onde a cirurgia minimamente invasiva por vídeo não pode ser realizada por alguma outra contraindicação. Então, se você tem alguma dúvida a respeito dos procedimentos, quer saber mais a respeito das cirurgias, eu lhe recomendo que você entre em contato aí abaixo. Vou deixar também aqui no botão do WhatsApp para você falar diretamente com a nossa equipe, se o seu objetivo for marcar uma consulta ou marcar uma avaliação para saber se o seu caso é cirúrgico ou não. Até mais!